Olá, bom dia. Um dos objetivos da Defensoria-Geral do Estado para 2023 é implantar núcleos em todo o estado do Maranhão. E hoje, aliás, vai ser inaugurado o 32º no município de João Lisboa. É sobre esses planos, essas expansões que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio falar comigo sobre tudo isso foi o doutor Gabriel Furtado, que é Defensor-Geral do Estado. Bom dia, doutor Gabriel, seja bem-vindo. Bom dia, Elda, muito obrigado. Esse plano de dar esse impulso na expansão, você diria que ele vem sendo cumprido? Eu acredito que sim. Esse ano já inauguramos 5 núcleos, né? O de João Lisboa está sendo inaugurado hoje. E após isso vamos reinaugurar o de Carolina e o de Icatu, que são prédios antigos que a gente está trocando pelos novos econúcleos. Mas estamos nessa caminhada para fechar o ano com 80 núcleos aqui no Maranhão. Este ano? Este ano. Mas nós só temos 32 até agora. Temos 32 econúcleos, que é essa modalidade construtiva ecológica, do container, né? Placa de energia solar, mas eu ainda tenho outros 33 núcleos de alvenaria. Contudo, a gente paulatinamente está trocando esses núcleos também por econúcleos. Ah, entendi. Vão todos ser trocados, vão todos funcionar nessa modalidade de econúcleos? A médio prazo, todos vão ser trocados. Assim, só rapidinho, quais as vantagens e desvantagens de fazer essa troca? O econúcleo para o núcleo de alvenaria daquele que a gente estava acostumado. Sim. Primeiro, não enfrenta uma rejeiçãozinha da população? Como é que eles veem essa modalidade nova, vamos dizer assim? Olha, quando a gente iniciou essa modalidade construtiva, a gente percebia uma certa resistência. Ah, é container, não sei o quê. Mas hoje, pelo contrário, as pessoas até pedem os projetos para que eles repliquem em unidades básicas de saúde, em escolas. A Defensoria do Tocantins, da Bahia, o próprio Ministério Público daqui, todos estão adotando também esse tipo de modalidade construtiva, que é o futuro. Sim, e aí o que é que acontece? A gente usa uma série de tecnologias embarcadas nele. Colocamos placa de energia solar, então ele não paga conta de energia. Ele tem um tratamento que a gente chama termoacústico, que ele fica 3 graus centígrados mais fresco do que uma construção de alvenaria, e ele tem tratamento anti-chamas. A gente podia pensar ao contrário, né? A gente podia pensar que era mais quente, pois né? É. Quando fala container, a gente pensa assim, ó, uma caixa fechada, a gente dentro morrendo de calor. Exatamente. Não é bem assim. É o contrário. Qualquer pessoa que entre num econúcleo desse percebe que lá tem muita qualidade. É um espaço acessível. Ele é todo acessível para pessoas em cadeira de rodas, deficientes visuais. Tem brinquedoteca, banheiro com acessibilidade, salas amplas, enfim, copa, uma recepção para mais de 17 pessoas. Tem todo um projeto arquitetônico que também leva em conta o paisagismo, né, para dar um ambiente mais calmo para as pessoas. E ele tem várias vantagens também. Por exemplo, eu consigo construir um núcleo desse entre 60 e 90 dias. Esse é que eu acho mais interessante, sabe? Essa rapidez na entrega de um projeto como esse. Pois é, 60, 90 dias você não reforma a sua casa. Exatamente. A gente planeja 60, 90 dias, ele chega a 1 ano, 2 anos, mais ou menos assim, né? O tamanho, o modo como ele vai ser instalado, o critério arquitetônico, ele é único ou ele obedece, por exemplo, às características do município? Esse que está sendo inaugurado hoje lá em João Lisboa, ele parece com as construções da cidade ou ele se destaca na construção da cidade? Como é que funciona? Olha, ele se destaca. Normalmente, e aí eu sou suspeito para falar, sim, mas pode falar. Eu acho que costuma ser o prédio mais bonito da cidade, porque a gente faz todo um projeto arquitetônico, ele tem, como eu falei, ele tem jardins, né? Mas não é só por ter jardim, ele tem jardim para dar também um impacto na hora do atendimento das pessoas. Ele é um prédio que ele é construído para ter circulação de vento ao redor, enfim, são prédios muito bonitos. É claro que para algumas pessoas pode estranhar por serem... Inicialmente a gente fez com container, mas a construção com container ficou tão boa que você praticamente não consegue mais comprar container a custos bons. Então o que é que a gente descobriu? A gente descobriu as fábricas que fazem os containers e hoje a gente manda fazer, vamos dizer, o nosso módulo do jeito que a gente quer, o que fica ainda melhor. E aí o que é que a gente faz? A gente tem vários projetos arquitetônicos dele, mas sempre seguindo o mesmo padrão, a depender do tamanho da cidade. Eu tenho projetos para um defensor, que aí tem a equipe do defensor, tem a quantidade média de pessoas que são atendidas naquele núcleo, que varia de 90 metros quadrados, e tem núcleos para até 7 defensores, que chega a 300 metros quadrados. E aí eu uso cada centímetro
desse calculadinho, cada centímetro é aproveitado. Tudo é aproveitado. O tamanho, pelo que eu entendi, varia de acordo com o tamanho da cidade que vai ser atendida. Isso. Mais ou menos isso. Tá bom, você está dizendo que a gente já tem esse know-how, que já está sendo pedido por outras, já está sendo exportado. Mas e vocês? Trouxeram isso de onde? De quem? Como é que começou? Olha, começou lá atrás, em 2018, ainda o Alberto, né, Alberto Baixo, defensor geral, eu como sub. E a gente estava tentando entender como é que a gente conseguiria fazer essa expansão da defensoria, que estava complicado por conta dos altos custos da construção de alvenaria. E a gente foi pesquisando, o Alberto chegou a ver esse tipo de construção em algumas cidades, em outros estados, né, lanchonetes, até prédio já tem feito de container. A gente tinha aquele estádio na Copa do Catar, né, que foi feito de container. Rapidão, e aí a gente começou a pensar muito nisso, o Alberto muito sagaz, né, muito inteligente. A gente chamou uma equipe de arquitetura e começamos a bolar projetos. E isso foi sendo expandido. O primeiro econúcleo foi o do Itaquibacanga, aqui pertinho, que é aquela perspectiva de a gente atender mais próximo às comunidades. Se você entrar nele e entrar no que a gente está inaugurando hoje de João Lisboa, você vai ver uma diferença, uma evolução tecnológica, uma evolução de arquitetura, que nesses 3, 4 anos, né, a gente foi melhorando. Isso significa que também, com a melhoria das instalações físicas, com a melhoria de toda essa tecnologia de atendimento, esse atendimento, ele também está sendo expandido? Com certeza. A gente tem estado cada vez mais próximos à comunidade. Qual é o nosso plano? O nosso plano, e ele é compartilhado com o governador Brandão e também com a presidente Iracema, ele é chegar em 100% das comarcas aqui no Maranhão, ou seja, que onde são tiver são 107. 107. Vamos estar bem pertinho, né? Porque a gente vai estar em 80, só que a gente foi um pouco além do que isso. Porque existem cidades que respondem a comarcas que são muito longe. Por exemplo, São João do Caru fica a 100 km de Bom Jardim. Quem quer ser atendido em São João do Caru tem que ir até Bom Jardim. E são 100 km, ou seja, são 200, né? Porque ele tem que ir e tem que voltar. E aí o que é que a gente passou a fazer? A gente passou a abrir salas verdes. O que é a sala verde? É uma sala que a gente abre em parceria com os municípios lá na cidade. Aí São João do Caru ganha uma? Ganha uma. Hoje a gente já tem 23 salas verdes. Então, além dos 107 núcleos que a gente precisa expandir, a gente tem que abrir essas salas verdes, não em todas as cidades, mas nas cidades que tem mais dificuldade de acesso com o núcleo principal. Quando está assim, a 100 quilômetros de distância, a 100 quilômetros. Isso até desanima a pessoa a procurar a defensoria, né? Com certeza. Agora eu percebi assim, contém, né? Sala verde, vocês estão bem nessa vibe sustentabilidade, foi uma escolha específica ou foi a coisa acontecendo? Porque vamos dizer, essa vocação aí? Olha, eu acho que tem a ver também com a gênese da defensoria, né? A gente brinca que inclusive a cor da defensoria, a cor oficial da defensoria é verde. Ah, é? É, então sempre teve essa pegada. Mas a ideia de ser sustentável, a ideia de estar numa governança eficiente, mas uma governança também sustentável, a gente percebeu que as empresas têm tomado essa postura. E por que não trazer certas práticas empresariais para dentro do serviço público? Então a gente começou a estudar um pouco mais de gestão, principalmente gestão empresarial. A gente começou a criar na defensoria centros de custo. A gente começou a criar na defensoria valores e princípios que levem a governança também, a governança voltado para a sustentabilidade. E a partir daí a gente viu a defensoria crescer. Sim, sim. Eu entendo que a defensoria, assim como os órgãos públicos, tem que dar lucro. É claro que não é aquele lucro empresarial de dinheiro, mas é um lucro de impacto social. Eu tenho que mostrar que a defensoria, o dinheiro investido na defensoria, gera impacto social positivo. E a partir daí eu preciso gerenciar esse recurso melhor. Ok, sobre esse gerenciamento de recursos que estão sendo adquiridos, isso nós vamos falar no próximo bloco. O senhor tomou um pingo de café, você vai tomar um cafezinho agora, a gente faz intervalo, mas a gente volta já já e continua conversando. Estamos de volta conversando aqui com o defensor-geral do Estado, Gabriel Furtado, sobre a expansão da defensoria no Estado. E a gente está falando nesses núcleos todos que estão sendo
implantados e esses objetivos bem, vamos dizer assim, bem audaciosos, por aí. Mas nós vamos chegar lá. Mas e a população? A gente está pensando aqui, a gente falou esse primeiro bloco todo sobre a estrutura física, essas mudanças, essa coisa toda, mas o atendimento, a população, de que forma ela está sendo beneficiada? Eu comentei com o senhor que no começo, quando a gente falava em defensoria, a gente falava de uma coisa meio distante, feita para quem não tinha condições, que também não tinha condições depois de conseguir essa defesa através da defensoria pública. E hoje parece que a gente já tem uma nova imagem, né, da defensoria. A ideia da defensoria pública aqui no Maranhão é sermos o melhor serviço jurídico possível para quem mais precisa. Ótimo. Então essa é a nossa missão. E para isso a gente precisa estar na comunidade, né? Não adianta eu ter 32 econúcleos lindos e maravilhosos se ninguém acessa esses econúcleos e se eu também não acesso a comunidade, né? Sim. Então a gente precisa estar lá. Então, além dos núcleos e das salas verdes, a gente tem nossa van, nosso ônibus e nossa carreta de atendimento. E fora isso, a gente roda constantemente nas comunidades, né? A gente está lá dentro fazendo educação em direitos, fazendo campanhas, fazendo atendimentos, né? Para que a população tenha esse acesso. Quem não vai até lá, por exemplo, vamos pensar no interiorzinho, bem lá no final do Maranhão, onde as pessoas não estão acostumadas ainda com um container, com uma sala verde, ainda tem um pouquinho de restrição, dizendo, eu não sei nem entrar aí, não sei como fazer. Como vocês fazem para chamar? É através desse eu vou lá na comunidade? Olha, em todo lugar a gente usa uma estratégia diferente. Para a senhora ter uma ideia, até bike lanche a gente já pagou, sabe, bike lanche? Para ficar rodando na cidade. Então, a gente tem que ter uma estratégia que atinja o povo. Mas a bike lanche, vocês levam com lanche e tudo? Não, a gente paga pro cidadão ficar rodando na cidade dando os gritos dele. Ah, tá. Ele não está distribuindo lanche não, ele está levando informação. Exatamente. De tudo você tem que fazer um pouco, mas assim, normalmente a gente tem toda uma articulação com a rede de assistência social local, né? Os CRAs, CREAs, os agentes comunitários de saúde fazem um trabalho maravilhoso e eles batem lá de porta em porta. Então o que é que a gente faz? A gente capacita eles no que é a defensoria, no que é que a defensoria faz. Mas o agente de saúde? Sim, claro. Ele pode trabalhar junto com a defensoria? Pode, como um parceiro, claro. A gente, por exemplo, uma das nossas principais políticas públicas hoje é a erradicação do subregistro. Ou seja, no Maranhão, 4,87% das pessoas não têm registro civil de nascimento. Isso é muita gente. E é um problema muito grave. E a gente está hermanado contra as instituições para erradicar essa situação. Como é que eu vou fazer isso se eu não fizer com parceiros? Então a gente chega lá no município X, capacita toda a rede de atendimento daquele município para que ele entenda do problema e saiba pelo menos como encaminhar, né, soluções. E quando aquela agente comunitária, que é uma liderança naquela comunidade, que está lá naquele povoado, lá na nascente do Rio Itapecuru, lá na nascente do Rio Itapecuru, que muitas vezes o poder público não chega lá. Quando ela bate naquela casa, que ela vê uma criança, um idoso sem o registro civil de nascimento, ela já sabe o que fazer. Isso. Ela já tem o número da defensoria, ela já tem o encaminhamento do cartório, ou ela já sabe até a lista de documentos que ela precisa providenciar para tirar aquele registro. Então a gente potencializa esse atendimento. Ele foi lá na nascente do Rio Itapecuru, gente, é longe que só. Você sai de Mirador, roda uns 300 quilômetros até chegar lá, eu já fiz essa viagem, é muito longe. Essa agente de saúde vai lá, faz isso tudo, mas esse cidadão tem que sair de lá e ir até a defensoria, é isso? Não necessariamente. Isso. Não necessariamente. A gente tenta dar o máximo de facilidade possível para o cidadão. Então, por exemplo, a gente tenta fazer ou atendimentos virtuais, quando é possível, porque tem lugar que nem isso é possível. Lá não vai ser muito possível, o sinal dela dos melhores. E a gente leva nossas unidades móveis para esses locais. Por exemplo, estivemos agora em Fortaleza de Nogueira e Loreto, pertinho, que não tem defensoria ainda, não tem defensoria. Levamos nossa carreta. Atendemos mais de 11% da população em uma semana. Então a gente faz isso. E quando tem lugar que não chega a carreta, não chega onde, não chega nada, a gente vai. Vou lhe dar um exemplo. Marajá do Sena. Marajá do Sena, logo após aquela enchente do ano passado, tentamos chegar lá com a carreta. Não foi possível. Deixamos a carreta em Paulo Ramos, descemos, todo mundo entrou em carros, em vans, levamos equipamentos e fomos atender lá em Marajá do Sena.
com situações assim incríveis, lindas, maravilhosas. Aí tem que ser mesmo no amor, né? É. Tem que ser, tem que ser mesmo no amor. E o resultado desse trabalho, doutor Gabriel, ele está se traduzindo em números, quer dizer, o que vocês estão conseguindo? O trabalho do subregistro, o que foi conseguido até agora? O trabalho, por exemplo, de um advogado que uma família precisa e não tem como acessar essa assistência jurídica. Isso está chegando? Vocês têm esse retorno? Sim, tem chegado cada vez mais. A gente verifica muitas situações básicas, né? Muitas situações mais simples, como um registro, como um divórcio. Quando o Tribunal de Justiça faz esses casamentos comunitários, que são momentos lindíssimos, normalmente o atendimento da Defensoria também bomba antes. Porque muita gente atrás de documento, atrás de se divorciar para casar de novo. Para participar do comunitário tem que passar isso pela Defensoria, mais ou menos isso. Então assim, a gente percebe uma procura cada vez maior do atendimento da Defensoria Pública. Deixa eu esquentar seu café, porque a gente só conversa. Vamos, tá vendo? pode continuar, vamos conversar. A gente percebe cada vez maior a busca pelo atendimento da Defensoria. Até porque a gente tem investido muito em situações como essa, de comunicação social, de comunicação que atinge as pessoas, e eles passam a conhecer mais seus direitos. Então a gente tem, por exemplo, a nossa carreta e nosso ônibus já tem solicitação para dezembro. A gente já tem até o final do ano com agendas que não param. Semana retrasada, a gente estava em Genipapo dos Vinheiros, Barra do Corda, Loreto, Fortaleza de Nogueira, Tutó e Paulino Neves. Quando é que a Defensoria, em 10 dias, estaria em 6, 7 locais diferentes na comunidade, entendeu? Isso é um avanço muito grande. Deixa eu lhe dizer uma coisa aí que fiquei preocupada. Você já tem agendamento para dezembro. Isso está parecendo uma marcação de consulta. Não vai ser difícil quem precisar agora acessar. Você vai ter vaga para 2024. Não, mas a gente sempre dá um jeito. Porque ano passado, em 4 meses, a carreta rodou o equivalente de São Luís até o Polo Norte. São quantos quilômetros? São muitos quilômetros. Esse ano, eu brinco dizendo, esse ano a gente vai para a Lua. Porque tem que rodar. Então, assim, a ordem lá na Defensoria é não parar. Né? Não parar, a gente está sempre rodando. Então, assim, não é que eu esteja com a agenda lotada até dezembro, mas eu tenho solicitações mensais até dezembro. Então, todo mês eu já tenho alguma coisa marcada. Mas ela não só vai para um local, né? Por exemplo, a gente foi para Loreto. Verificamos o que é que tem naquela redondeza que a gente precisava ir. Tem Fortaleza e Nogueira. Então a gente casa as 2 viagens, né? Para dar máxima eficiência. Isso, é uma coisa da outra, né? Mas, assim, de serviço, qual é o carro-chefe da Defensoria? Definitivamente, família e registro público. Nas unidades móveis, a gente verifica que 40% do atendimento é registro público. Ou uma segunda via, ou tirar a certidão de nascimento pela primeira vez, uma certidão de casamento, enfim. Tem alguma coisa a ver com registro público, 40%. E aí depois é muita coisa. Depois você vai para a questão do direito de família, né? Alimentos, reconhecimento de paternidade, divórcio, enfim, tudo que envolve direito de família, esses são os 2 grandes carros-chefes. E a gente tem investido cada vez mais em conciliação. Então, na área do consumidor, por exemplo, junto com a Equatorial, o nosso índice de conciliação, ou seja, que eu resolvo na Defensoria, não preciso ir para o Judiciário, bate a casa dos 90%. 90%? 90%. Ai, com a CAEMA, bate a casa dos 95%. Que bom. Entendeu? Então a gente tem investido cada vez mais em conciliação. Mas assim, para quem quer chegar até a Defensoria para resolver um probleminha com a Equatorial, por exemplo, eu tenho um problema de luz, mas eu tenho muita dificuldade de acesso, eu não sei o que fazer, alguém me diz, vai na Defensoria. Tá, o que eu faço para chegar na Defensoria? Eu imagino que a gente falando assim, parece tudo muito lindo, tudo muito fácil, mas eu acho que no dia a dia deve ter algum atropelozinho assim. Como é que faz nesses casos? Sim, a gente vem investindo cada vez mais em facilitar a vida do cidadão para acessar a Defensoria. Ele pode simplesmente ir lá, é o mais tradicional. Onde é que está funcionando? Onde tiver Defensoria, por exemplo, na nossa sede aqui em São Luís, também em qualquer desses 67 pontos de atendimento de núcleo, em qualquer sala verde. Então hoje no Maranhão eu tenho 90 pontos de atendimento físicos da Defensoria Pública. Ele pode simplesmente ir lá. Agora, a gente dá outras opções. No site da gente, né, que é o defensoria.ma.def.br,
A pessoa lá tem a opção, por exemplo, de um chat para quem tiver um pouco mais desenrolado em computador. A gente tem um e-mail que também fica lá no site. A gente tem o telefone gratuito, que é o 129. É desse que eu Até tô por falando. Instagram a gente atende. Eu não estou falando muito assim do e-mail, do site, estou falando daquele que, sabe, ele nunca acessou um tipo de serviço, mas ele está precisando, Sim. ele está com uma conta que não se resolve nunca, a luz tem que Sim. cortar, dessa coisa. Ele precisa de um atendimento, mas ele tem dificuldades nisso. Então, Sim. chegou em qualquer ponto da defensoria, ele vai ter um atendimento. Ele vai ter o atendimento. E ele pode fazer também a ligação gratuita. Até de celular sem crédito, liga. Que é o 129. Pronto, gente. O seu celular está sem crédito, você está precisando da defensoria, liga o 129 que vai atender. Vai atender, Vai com a graça de Deus. Aí agenda Tem situações que a gente agenda, tem situações que a pessoa liga só para uma informação. Que aí se resolve virtualmente mesmo, mas a gente agenda. Hoje em dia a pessoa consegue agendar pela defensoria até por celular. A gente tem sistemas de agendamento eletrônico, mas é claro, nem todo mundo tem acesso a isso, né? Acesso ao celular, internet, etc. Mas a gente tenta facilitar de toda forma. De todas as formas. Com isso, doutor Gabriel, a confiança das pessoas, no maranhense, por exemplo, na defensoria, já é satisfatória para vocês? Eu diria que tem crescido muito a confiança, mas para mim ainda não é satisfatório. A gente precisa melhorar cada vez mais. Eu imagino que para o senhor deve passar dos 100. A gente é bem exigente. Sabe por quê? Porque eu vejo pessoas passando muita necessidade. E quando eu chego em Marajá do Sena, que a gente atendeu um senhor de mais de 60 anos, que não tinha registro civil de nascimento, que vinha de uma situação de trabalho escravo, que tinha problemas de saúde mental. Acho que trabalho escravo dá um programa pra gente, viu? Não dá? Dá sim. Enfim, eu tenho que atender aquela pessoa bem, então por isso que o nível de exigência da gente é muito alto. E o senhor está conseguindo atender? Esse senhorzinho, por exemplo, esse senhorzinho que você encontrou lá, que não tem registro, 60 anos, trabalho escravo, não sei o que tem. Você consegue dar uma resposta na hora para aquela pessoa? Esse caso específico que eu estou dizendo, a gente só saiu de Marajá do Sena quando ele estava com o registro civil na mão dele, inclusive agradecendo ao cartório de Marajá do Sena, o doutor Igor, e também dando entrada no benefício de aposentadoria dele. A gente só saiu de lá quando a vida dele estava encaminhada. Que maravilha. Eu acho que um caso desse resolvido já dá uma satisfação, né? Já vale o trabalho feito, né? Já dá um acalento na alma. Já dá, sim, já dá. Então nós vamos aguardar os próximos capítulos da Defensoria do Estado e que o senhor volte aqui para dizer que a gente já tem todos os 107, né? Que você 107 comarcas. Comarcas com... Não esse ano, né? Porque esse ano a gente chegou a 80, não, né? Esse ano não, mas vamos... A gente está em 32 para 80, ainda faltam 28, né? Isso, mas se Deus quiser, ainda dentro do nosso 48, mandato. 48, que 28, 48. Mas está tudo dentro do calendário e vai dar certo com toda certeza. O bom é essa confiança que as pessoas passaram a ter na Defensoria a partir do trabalho que vem sendo desenvolvido esses anos todos. Eu acho que esse sim é o maior mérito da Defensoria. Muito obrigado. E eu espero que a gente volte aqui com mais boas notícias, dando mais números e quando a gente chegar em 100% das comarcas, a gente faça até um programa especial, quem sabe. Pois então, pronto, 100% das comarcas, programa especial já está marcado, já está agendado. Vamos deixar agendado, só falta marcar. Mas, doutor Gabriel, brincadeiras à parte, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e mais sucesso ainda. Muito obrigado. Bom dia para você e bom dia para você aí do outro lado também, que sabe que todo dia às 9 horas tem conversa boa para você. A gente senta aqui na mesa de café, conversa assim, rindo, brincando, mas sempre falando de assuntos sérios e trazendo informação para você.